E aí, Fluente, Leroy aqui. Nesse vídeo eu vou responder se o alemão é difícil ou não. Então eu vou falar um pouco da minha experiência no aprendizado do alemão. Então, pessoal, primeiro eu vou começar como eu me inseri no aprendizado de idiomas, né? O primeiro idioma que eu aprendi foi o inglês. Eu aprendi em 2015, certo? Quando eu tinha terminado o ensino médio. Aí, em 2017, eu falei pra mim mesmo que eu ia aprender um novo idioma. Eu tinha escolhido o francês. E eu estudei o francês por 2 meses. Mas aí eu vi que o idioma não era pra mim. Então, eu mudei pro alemão. Porque o alemão tinha vários conteúdos que eu gostava, né? Então, em 2017, eu estudei o alemão muito pouco. Eu estudava todo dia, 15 minutos por dia, 30 minutos por dia. Porque naquela época eu estava focado em fazer um cursinho, né? Eu fazia um cursinho online pra passar no vestibular. Então, eu não tinha muito tempo pra me dedicar ao alemão. Então eu me dedicava de 15 a 30 minutos por dia no alemão. Mas ali eu percebi que o alemão ele não ia ser um idioma fácil de aprender, porque tinha muitas armadilhas que as pessoas fizeram. Pra mim e pra todas as pessoas aí que querem aprender alemão. Quais são as armadilhas? A armadilha maior é pesquisar no Google como aprender alemão. Então eu pesquisei e encontrei um podcast do site Deutsche Welle chamado Warum nicht? E eu usei esse podcast no meu estudo. E também eu utilizava outros podcasts do site Deutsche Welle. E eu percebi, depois de muito tempo, que o material ali dado era errôneo, era errado. O material que eu usava dos podcasts lá do Deutsche Welle era alemão e inglês, né? Aí eu pensava assim, é traduzido para inglês, então deve estar certo, né? Mas eu estava errado e eu percebi depois de muito tempo que estava errado aquele material. E também eu comecei a estudar pelo método Assimil, né? Mas aí eu também descobri depois que o método Assimil não tinha uma tradução literal. Então eu acabei que abandonei o método Assimil, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né, no canal, você pode procurar aí, falando qual que são os erros do método Assimil, né? Aí eu estudei, né, 2017, 15 minutos por dia, né, usei o Anki, etc, né, fui estudando de pouco em pouco. Aí em 2018 também, eu estudei pro Enem, também não tinha muito tempo, fui estudando 15 minutos por dia. E foi em 2019 que aí eu comecei a estudar o alemão de verdade, né, comecei a me imergir no idioma, né, ouvir podcasts, né, ouvir mais o idioma. E também foi em 2019 que eu comecei a estudar o russo, né? Então eu dividia russo e alemão, estudava ali. E uma coisa interessante, desde 2018, né? Eu estava estudando o alemão por um deck no Anki, a qual era alemão e inglês, né? Era do alemão pro inglês. E lá no deck dizia que tinha 5.000 palavras diferentes, né? Então eu fui lá e terminei todas as 5.000 palavras, né? Claro que eu pulei várias palavras lá, né? Mas eu consegui zerar o deck. Eu zerei o deck no final de 2019, né? Então 5.000 palavras em 2019 eu provavelmente já sabia, né? Então essa foi a maior parte do meu aprendizado, né? Nos 2 primeiros anos eu não foquei muito, né? Mas no terceiro ano, 2019, eu comecei a estudar muito mais o alemão. O segundo tópico que eu quero falar é por que eu decidi aprender o alemão. Então, eu estava procurando um idioma para complementar o inglês, né? Eu já sabia inglês naquela época, né? 2017. E eu tentei procurar um outro idioma para aprender, né? Eu tinha tentado aprender o francês, né? Mas aí eu vi que não tinha muitos conteúdos em francês para se aprender. Então, eu fui procurando mais e eu havia lembrado de um comentário que haviam feito num podcast sobre Star Wars, falando que existia um audiodrama do Star Wars exclusivo em alemão. Aí eu fui procurar saber, né? Aí eu havia visto que no alemão existiam vários audiodramas exclusivos do Star Wars. Aí foi isso que me motivou mais, né? Essa foi a primeira motivação, que existiam audiodramas do Star Wars exclusivo na língua alemã. Então tinha o audiodrama baseado no livro do James Luceno, que é Labyrinth of Evil, que é um livro do Star Wars, Universo Expandido. E também existiam uns audiodramas da trilogia Thrawn, e o pessoal que sabe do Star Wars sabe o que eu tô falando, né? Trilogia Thrawn. Eu fiquei muito feliz por saber que existiam audiodramas do Star Wars no idioma alemão. Então essa foi a primeira motivação
que eu usei pra aprender o alemão. Então, eu fui aprender o alemão. Devagarinho eu conseguia. Aí depois eu fui descobrindo que no alemão existe muita produção de audiolivros e audiodramas de alemão. Eu fui descobrir isso, né? Porque se você for lá no Audible, não sei se vocês conhecem, o Audible da Amazon, que é uma loja virtual que vende audiolivros. Se você procurar lá qualquer livro que seja, um livro de ficção, e procurar pela língua alemão, você vai perceber que a segunda maior língua que produz audiolivro é o alemão. Não é o francês, não é o espanhol, é o alemão. Então, é isso que me motivou mais ainda, né? Eu vou poder ouvir audiolivros e ouvir audiodramas, né? E ainda isso, e eu pensando já no futuro, né? Eu tava pensando assim, um dia eu vou ficar velho, eu espero que eu não morra, espero que eu complete 50 anos, e quando eu completar 50 anos, eu vou poder ouvir audiolivros e audiodramas sem precisar ficar olhando, né? Porque provavelmente as pessoas velhas vão perder a visão, então... É isso que eu pensava, eu já pensava um plano de longo prazo, certo? Então eu pensava assim, quando eu ficar velho, eu vou poder ficar mais tranquilo, ouvindo audiodrama e audiolivro, tranquilamente, não vou precisar ver filmes ou coisa assim, né? O terceiro tópico que eu quero falar é sobre minha experiência aprendendo alemão. A experiência aprendendo alemão foi um pouco difícil, certo? Porque eu não tinha nenhum guia, eu tentava procurar algum guia, alguns vídeos no YouTube, mas não tinha, né? A maioria dos conselhos no YouTube são ruins, certo? A maioria dos artigos no Google são péssimos, né? Que dão conselhos tudo ruim, né? Então eu me enganei, eu tive várias armadilhas no aprendizado, porque não tinha muitas pessoas que davam dicas do alemão. E se eles davam dica tudo errada, né? E ainda mais dava outros mitos aí que existem que eu vou falar no próximo tópico. Mas uma coisa que me dificultou foi aquilo, né, que eu falei, né? Os livros, né, da Simil não tinham a tradução literal, então o meu aprendizado do alemão foi retardado. Eu não consegui avançar rapidamente. Por quê? Porque o livro que eu tinha pegado não tinha lá a tradução literal. É claro que muita gente aí falou que tem a edição deles tem a tradução literal, né? Mas isso é bom, né? Mas a minha versão não tinha tradução literal. Ainda mais os podcasts do Deutsche Welle que eu usei, né? Pra aprender o alemão. E lá também não tinha tradução literal. Então foi muito difícil, né? Aprender vocabulário no idioma alemão. Porque era difícil saber o que significava todas as palavras, né? O material ele dava uma versão adaptada. Então isso me dificultou muito a aprender o alemão. Então, no começo foi uma coisa difícil, eu me enganei várias vezes, eu entrei em várias armadilhas, eu aprendi várias palavras de forma errada, eu memorizei várias palavras de forma errada, por causa de conteúdos ruins, né, que eu usei, né? E não foi fácil, não, demorei muito tempo, né? Fui me adaptando, aí eu fui descobrindo qual que eram as armadilhas que tinham, né? E fui desenvolvendo o meu método, fui personalizando o meu método, né? E agora eu quero falar do quarto tópico, eu quero falar sobre os mitos de aprender o alemão, né? Muitas pessoas falam aí que se você já souber o inglês, você já sabe 50% do alemão. Eu acho que eu tenho a discordar dessa opinião. Porque o alemão e o inglês, o vocabulário deles, apesar de ser um pouco parecido, ele é muito diferente. O alemão, ele tem muito vocabulário, muito mesmo. Não é igual ao inglês, não. As pessoas que fazem vídeo falando, alemão é fácil, você já sabe inglês, vai ser fácil aprender alemão. Isso aí é um pouco ingênuo, né? Ou elas já sabiam um idioma parecido ao alemão antes de aprender o alemão. Alemão não é fácil, certo? Alemão é difícil e não se engane de pessoas falar que alemão é fácil. E também é muito importante também salientar o tipo de fluência que a pessoa fala. Porque às vezes a pessoa fala assim, alemão é fácil. Aí você vai ver a pessoa, ela só sabe B1, ela não consegue ler um livro. Então ela tem um vocabulário muito pequeno, né? Um vocabulário de, sei lá, 3.000 palavras ou 2.000 palavras. Ela não consegue mais falar sobre isso. Ela não consegue nem entender mais do que 2.000 ou 3.000 palavras, né? Então, esse vocabulário é muito baixo, né? Então é claro que você vai aprender rápido, né? Mas eu falo assim num sentido mais geral. Você quer aprender alemão a fundo, profundamente, então você vai ter que se dedicar muito ao idioma. Vai ser mais difícil do que inglês, certo? É uma coisa que você tem que já estar preparado para isso. Se você aprendeu o inglês, sei lá, em 5.000 horas,
em alemão você vai aprender em 10 mil horas. Então, é tipo isso. Ou 7.500 horas, né? Então, você tem que estabelecer essa grande distância. Mesmo se você sabe inglês, certo? Você vai demorar muito tempo, certo? Não se engane aí que essas pessoas aí, elas estão sendo ingênuas, né? Então, a maioria das pessoas que fazem vídeo no YouTube, o nível de influência delas é influência conversacional. Então, a única coisa que elas conseguem fazer é conversar. Mas se você dá um livro para elas, elas não vão conseguir ler. Elas vão entender no máximo 80% ou 85% do vocabulário do livro. Elas não vão conseguir ler mais do que isso. Então, se você quiser alcançar um grande nível no alemão, você vai ter que gastar muito tempo com o alemão, né? O quinto tópico que eu quero falar é sobre a pronúncia e vocabulário. A pronúncia é relativamente fácil de se ouvir, né? Então eu acho que, por exemplo, se você pegar um cara que já sabe vocabulário alemão, já entende o vocabulário alemão, e colocar esse cara num ambiente de imersão, colocar ele para ler audiolivro e ler o livro ao mesmo tempo, por 500 horas ou 300 horas, eu acho que a pessoa vai aprender muito. Eu acho que a pessoa vai aprender rapidamente a entender o alemão falado. Isso aí é claro. Então, se a pessoa que já sabe o vocabulário for ler e ouvir, for ler um livro e ouvir o audiolivro em alemão, eu acho que a pessoa, em 300 horas ou mais, consegue já ouvir o alemão, entender a língua falada. Eu acho que é isso que eu penso, né? Então, o único problema da pronúncia é o problema de se falar o alemão. Então, a pessoa ela vai ter que fazer exercícios com a boca para falar o alemão. Então, o alemão, e outra coisa também que o alemão tem diversas sotaques, né? Então, a pessoa tem que escolher um sotaque ali para qual que ela quer falar, né? Pra pessoa aprender a pronúncia, ela vai ter que treinar, né? Ela vai ter que treinar os músculos da boca a falar o alemão de forma correta, né? Eu lembro até que quando eu pronunciava o R em alemão, o ha, né? Tipo, Buch. Essa palavra Buch, de que significa livro, doía muito a minha garganta, por uns 3, 4 dias, doeu muito. E é assim mesmo, né? É um músculo da sua boca que você nunca treinou, você nunca sentiu, né? E você vai treinando, vai ficando mais fácil, vai doendo menos, né? E você vai diminuindo o esforço, né? Antigamente, quando eu fazia esse barulho do R, né? Eu fazia muito forte, então ele doía, né? Minha garganta. Mas aí eu fui diminuindo, eu fui já descobrindo como que fala de uma maneira sem irritar, né, a garganta, né? E assim vai, né? Você vai treinando esse músculo e fica muito mais fácil de aprender. E aliás, eu já fiz um vídeo, né, falando como melhorar sua pronúncia, né? O nome do vídeo é 3 dicas para turbinar sua pronúncia no alemão. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, talvez seja útil para você. Agora falando sobre o vocabulário alemão. O vocabulário alemão é muito difícil porque tem palavras que têm diversos significados. Então, por exemplo, você pode ter uma palavra que ela tem vários significados. E também existem palavras que têm diversas funções no idioma. Então, por exemplo, tem uma palavra e essa palavra ela funciona como um adjetivo e um advérbio. E tem algumas que funcionam como adjetivo, advérbio e preposição. Tem vários tipos de palavras que têm várias funções, que têm várias classes gramaticais. Então, perceba que isso vai dificultar muito no seu aprendizado, né? Então, por isso que é importante você estudar palavras por contexto, né? Com frases, né? Porque tem muita palavra que tem muito significado. Por exemplo, a palavra sie. Então, essa palavra tem vários significados, né? Sie tem ela, eles ou elas... E também pode ser você, né? Na forma formal de falar. Então, para isso vai ter que ter várias frases, né? Senão você não vai conseguir discernir qual que é o significado de cada um dos pronomes, né? E aí é muito difícil aprender, né? Mas com o tempo você vai se acostumando, né? Quando fui aprender o Sie, né? O pronome Sie, foi muito difícil para mim. Eu demorei muito tempo, umas 100 horas para aprender. Só identificar onde que tava, né? Como detectar, né, o significado da palavra, né? Sie em contexto. Então, o sétimo tópico que eu quero falar é a gramática, né? Pessoalmente, eu não estudo gramática. Não aprendi nenhum idioma que eu sei com a gramática, né? Quando estudei inglês, eu não aprendi a gramática e mesmo assim entendo inglês. E a mesma coisa aconteceu com o alemão. E nos idiomas também eu estudo, que é o russo e o mandarim. Eu também não estou estudando a gramática, né? Eu não acho que... eu não gosto de aprender a gramática do idioma porque é muito complicado para mim. E também é muita coisa, né? Imagina lembrar a gramática de 5 idiomas, né? 5 idiomas
e ainda tem que lembrar do português. Eu não vou fazer isso. E toda aula que tem sobre gramática eu começo a dormir. Eu não consigo prestar atenção em gramática. Eu só quero saber o significado da língua, né? O que a língua quer dizer. Qual que é a mensagem por trás da língua. E não essa gramática. A gramática foi feita por humanos, certo? Então, é uma coisa arbitrária, tem muitas exceções. Eu não vou ficar decorando regra gramatical só para entender o idioma. Não vou fazer isso. Se fosse isso, eu ia perder 60 anos na minha vida. Eu nunca ia conseguir entender russo, né? Que eu já sei um pouco de russo, né? Então, não dá para aprender gramática. Mas se você quiser aprender gramática, aprenda, né? Caso você queira ser um professor de alemão, aprenda gramática. E também, ou caso você queira passar numa determinada prova. Então, se a prova tiver um certo requerimento que você saiba a gramática, então você vai ter que estudar a gramática só para passar para aquela prova, né? Então, eu acho que é isso que eu penso, né? Oitava dica que eu quero falar é: você não seja passivo no aprendizado do idioma. Não seja passivo no aprendizado do alemão. É importante frisar que você deve se expor ao idioma. Você não deve ficar passivo. Você não deve ficar esperando que o idioma venha até você. Então você não deve ir para uma escola de alemão e ficar lá sentado o dia todo esperando que alguém te ensine. Você que tem que buscar o idioma. Você que tem que buscar. Você que tem que se imergir no idioma. Você tem que ler livros, você tem que ouvir audiolivro, tem que ouvir audiodrama, você tem que ver novela, ouvir rádio, ouvir podcast. Vários recursos, né? Você tem que utilizar para absorver o idioma. Você não tem que ir para aula, sei lá, se você faz uma escola particular de alemão e esperar que o professor te dê tudo de prato na mão. Você só vai aprender o alemão se você se expor ao idioma. Então, você vai ter que ouvir muito idioma e ler muito idioma para conseguir adquirir esse idioma. Então, você não deve ser passivo. Você não deve ficar só vendo aula. Você não deve só ficar vendo videoaulas no YouTube ensinando o idioma. Você tem que agir. Você tem que procurar conteúdos que você goste, né? Que você tem interesse em aprender. Então, essa é a maior dica que eu tenho de dar. E o nono tópico é: afinal de contas, alemão é difícil? Então, como eu falei, né? O alemão, ele é mais ou menos, certo? Isso aí depende. Mas se você tiver um bom método, eu acho que você consegue aprender o alemão sem muito estresse, né? Você não pode entrar no alemão e entrar nessas armadilhas, né? Que eu já expliquei aqui. Não entre nessas armadilhas, senão essas armadilhas irão retardar o seu processo de aprendizado. Às vezes vai fazer até você desistir, né? É perigoso até isso, né? E é importante também frisar que você tem que aprender o alemão de pouco em pouco, certo? Isso aí vale para várias coisas, ó. Isso aí é aprendizado para toda a vida, né? Qualquer atividade que a gente queira fazer, a gente vai ter que aprender constantemente. A gente vai ter que estudar periodicamente. Então, se você quiser ir para academia, você vai ter que ir 3 ou 4 vezes por semana, né? Pra ficar saudável no corpo, né? Mesma coisa, jogar xadrez. Pra você jogar xadrez, você vai ter que estudar muito o xadrez e vai ter que jogar muitas partidas no xadrez e perder muito, né? Mesma coisa no alemão. Pra você aprender alemão, você vai ter que ler muito, você vai ter que ouvir muito e você vai ter que ter um jeito de memorizar as palavras, né? O jeito que eu uso é o Anki, né? Mas para você pode ser Memrise, pode ser outro aplicativo, né? Não importa, né? O importante é que você tenha um sistema de repetição espaçada para você lembrar. Às vezes você é tão talentoso que você nem precisa disso, né? Você nem precisa do Anki para aprender o vocabulário. Às vezes você já consegue aprender rapidamente porque você tem um dom para isso, né? E se você quer ver mais dicas de alemão, entre no meu canal do Telegram, certo? Vai estar na descrição aí. Existe tanto um canal quanto um grupo de discussão, a qual você vai poder compartilhar o seu estudo com outros membros lá do grupo. E se você gostou do vídeo, dá um joinha aí para ajudar o canal. Se inscreva, não se esqueça de ativar as notificações, que é o sininho ali. E se você quiser ver mais vídeos, né? Os vídeos que eu recomendei vai estar na descrição. Você pode clicar no canto superior direito para ver os cartões ou na tela final, né? E é isso aí, até o próximo vídeo. 3 dicas para tribunar, sabe? É só para passar para... Eu lembro que quando fui